Então aqui, como o René falou, primeiro a gente tem o surgimento da rede CAN, a velocidade dela vai até 1 megabits, mas usualmente em redes convencionais a gente tem 500 kilobits. Ela não é só encontrada em veículos, pessoal. A gente encontra ela também em diversos segmentos da indústria, né, René? Até uma curiosidade, né, para complementar. Na linha industrial é muito utilizado o CAN para automação. Então, Isso. tem um protocolo CAN que não é o mesmo protocolo da automotiva, né? Tem variações, então não existe só um protocolo de rede CAN. Aqui a gente está mostrando o sinal da CAN convencional, que é o que a gente vê ali em 95%, 98% dos carros brasileiros. Mas existem outros protocolos de rede CAN, isso aí existe mais de um. E o que é usado na indústria é justamente para a automação de máquina. Então é meio que fazer uma comunicação entre diversas máquinas e essas máquinas trabalhar de forma conjunta. Então, de fato, ele é um protocolo bem utilizado, né? Não só na parte automotiva, mas ele é muito mais famoso encontrado na parte automotiva. Inclusive, né, ele foi criado pela Bosch, né? Sim. O protocolo CAN, o criador do protocolo CAN foi a empresa mesma, a empresa Bosch. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no nosso meio físico. O que é o meio físico? Físico é tudo que a gente pega, né? Esse microfone aqui é físico. E o que é o meio físico da rede CAN? Como o René falou, que eles precisavam de uma especificação de projeto de engenharia que esses fios passassem perto do cofre do motor e não tivesse nenhum ruído eletromagnético. Então, o meio físico da rede CAN é um sinal CAN high e CAN low em par trançado. E esse sinal cria uma diferença de tensão, que a gente pode ver ali no gráfico, né, René? Então, esse sinal, a gente pode ver que a CAN high, ela sempre vai oscilar de 2,5 a 3,5. Por outro lado, a CAN low vai oscilar de 2,5 a 1,5. E é essas oscilações que formam as mensagens entre comunicação de módulos. Me esqueci de mencionar que a rede CAN tem em suas terminações, né, resistores que vão somar 120 ohms. Isso, para complementar essa informação da resistência, né, é legal comentar que 98% dos casos, vamos estimar ali porque o número certo é difícil dizer, né? Mas em 98% dos casos é de fato duas resistências de 120 ohms encontradas em pontas afastadas da rede de comunicação. Exatamente. Em raras ocasiões a montadora utiliza uma especificação diferente, né? Daí o reparador tem que estar sempre com o diagrama em mão, consultando, testando e ter essa informação original para realmente se certificar de que aquela resistência diferente de fato faz parte do projeto original, ou se não, pode ser algum problema no veículo mesmo que tem que ser trabalhado e tem que ser diagnosticado, né? Exatamente. Então, na CAN EFD aqui, a gente tem algumas características. Primeiro, ela é uma nova geração de rede CAN. Então, o que aconteceu? Acho que é sempre legal a gente explicar o porquê que as coisas acontecem, né? Que aí fica muito mais evidente quais são os motivadores, tanto para as montadoras e o que levou os engenheiros da montadora, né, a tomar tais atitudes. Primeiro, né, surgiu essa limitação do CAN convencional, que a gente já falou bastante, que o CAN está perdurando ali há mais de 20 anos já, praticamente sem alteração. E aí, com essa necessidade de evolução, a necessidade de mais dados na rede, o que começou a acontecer? Bom, a fabricante da rede CAN, que foi a Bosch, né, o inventor da rede CAN, se ligou, bom, a minha rede de comunicação, que é a rede CAN, está começando a ficar defasada. O que eu posso fazer para continuar no mercado em termos de rede CAN? Porque as montadoras estão começando a ter, né, esse requerimento de mais velocidade na troca de dados. Só que aí tem uma coisa muito legal que a gente falou também anteriormente, que é o custo. As montadoras elas estão sempre preocupadas com o custo para a redução do custo nos seus projetos. E aí essa preocupação na redução do custo entra na rede de comunicação. Porque ao mesmo tempo que tem a necessidade de mudar para uma tecnologia melhor, a rede CAN é a zona de conforto, né? É a zona de segurança. Então as montadoras já têm um know-how, um conhecimento em rede CAN. Eles não querem simplesmente de uma hora para outra, agora vamos usar a internet para tudo que a gente já conhece de rede CAN, gastamos ali, fazemos um investimento ali, não sei de quantos milhões de reais, e vamos trocar tudo para a internet. Não é tão simples assim, né? Tem um conhecimento agregado, tem uma segurança em rede CAN. E aí, pensando nisso, né, o surgimento da CAN FD está unindo o útil ao agradável. Por quê? A CAN FD ela usa basicamente uma mesma tecnologia da rede CAN. Ela é meio que um aprimoramento, uma otimização no que já existe na rede atual. Então, fica muito mais fácil
ter essa migração da CAN convencional para uma CAN FD, porque aí tem um baixo investimento e ali a gente consegue dar um upgrade de velocidade considerável. A gente está falando ali na faixa de 5 megabits por segundo. 10 vezes mais. 10 vezes mais comparado com 500 bits, que é usado atualmente. E esses 5 megabits, ele pode ser estendido até 8, tá? Utilizando algumas versões ali que usam uma análise integrada ali de sinal, que é uma análise avançada, eles conseguem subir até um pouquinho mais, até uns 8. E é por conta disso que a gente precisa do adaptador, né, René? Isso, é legal. Esse adaptador ali, para quem não conhece, o que acontecia? A CAN FD ela surgiu numa tecnologia nova, correto? Correto. E os scanners, né, os fabricantes de scanner que tinha modelo de hardware antigo, não tinha suporte para CAN FD. E aí, como é que você faz para comunicar um sistema novo com CAN FD sem CAN FD? Não tinha como fazer essa comunicação, né? E aí, o que acontecia? Esses fabricantes, para conseguir dar um suporte para os seus clientes que tinham seus equipamentos nas versões antigas, alguns fabricantes específicos lançaram esse conectorzinho ali, que é um conector adaptador de CAN normal para CAN FD. E aí o que basicamente ele faz? Ele converte a comunicação do caro de CAN FD para CAN normal, e aí ele consegue essa CAN normal trocar de forma direta ali com o scanner, né? Exatamente, esses adaptadores ficaram muito famosos no meio, justamente por alguns hardwares estarem limitados a essa nova tecnologia. Então, uma das soluções foram desenvolver esses adaptadores para que o reparador independente consiga tá fazendo o diagnóstico correto, né? E isso a gente viu, esse boom assim, dos adaptadores uns 2 anos atrás, quando começou a vir na linha GM, o Onyx Tracker. O amigo reparador precisou fazer o diagnóstico, ele entrava com o scanner dele e não tinha como comunicar com o carro. E aí não era por falha de comunicação, e sim porque tu está tentando conversar com a central, que a central fala em CAN FD, e você tentava entrar com o scanner conversando em CAN. Então, eles desenvolveram esse adaptador justamente para converter a CAN FD, que tem uma velocidade maior e um frame maior, para CAN normal. Exatamente. E também um detalhe bem importante, né, complementando essa informação, não é qualquer scanner ou qualquer adaptador que funciona. Tem que ser alguma coisa que o fabricante realmente fez e disponibilizou para o cliente dele. Por exemplo, esse adaptador ali que a gente mostrou, que é de uma marca que a gente não vai informar, mas se eu tentar usar esse adaptador com um scanner de um outro fabricante, não necessariamente vai funcionar, porque o scanner do outro fabricante pode utilizar um meio diferente ou pode nem ter desenvolvido o protocolo para se comunicar com esse CAN FD, né? Então, quando a gente fala que é possível ter essa comunicação de versões antigas dos aparelhos, tem que ser alguma coisa quando o próprio fabricante cria essa solução para conseguir dar esse suporte para esses clientes que já têm a versão antiga que não é compatível com o CAN FD. E como a gente comentou também, né, essa área de CAN, que a gente já acabou respondendo a pergunta ali do nosso amigo que está assistindo a live, sobre o diagnóstico da CAN FD, né, se é a mesma coisa. A camada física utilizada na CAN convencional, ela é praticamente a mesma. Então, vamos dar uma olhada ali no nosso oscilograma ali, para a gente conseguir enxergar o sinal da rede CAN FD. Então, aqui olhando, né, o primeiro sinal mais para o topo ali nos canais vermelho e azul é uma CAN convencional, né, uma CAN normal. É aquela que todo mundo já está acostumado. E o sinal de baixo é uma CAN FD, é uma CAN ali do GM. Quando a gente analisa os dois sinais, a gente consegue observar algumas características interessantes. Primeiro, níveis de sinal. O sinal de referência ali é 2.5, igual nas duas. Níveis de oscilação. Igual, né? A rede CAN high ali, a rede CAN de alta, está oscilando ali até 3.5 volts nos dois casos. E a rede CAN de baixa está oscilando até 1.5 volts nos dois casos. Resistência de terminação, tem alguma diferença? Se alguém perguntou isso aí? Não tem. É a mesma resistência de terminação. Isso que é o legal da CAN 120. FD. Né? 120 ohms, duas de 120 ohms. Isso que é o legal da CAN FD. Por reparador, única diferença, né, o único impacto é justamente na utilização do scanner automotivo. Para o diagnóstico de alguma falha presente na rede de comunicação ou no cara específico, não muda absolutamente nada. Isso que é o legal. Mas qual que é a diferença entre as duas, então? Porque a gente falou e é tudo igual e não muda nada.
Mas aí que tem um detalhe muito importante. Quando a gente olha esse sinal, a gente percebe que o de cima ele tem um espaçamento igual bem do começo até o final do sinal, né? E agora, quando a gente olha no sinal de baixo, se a gente observar bem, ele começa ali com um espaçamento, e aí quando vai chegando no final, parece que nem uma sanfona, né? Parece que ele é comprimido, ou seja, tem um aumento de velocidade. E essa é a principal diferença da CAN normal para a CAN FD. Na CAN FD, a transmissão na fase de dados, ela é muito mais rápida. Até quando a gente faz a tradução do inglês, né? CAN FD, né? Esse FD, ele vem de Flexible Data, que basicamente significa dados flexíveis. E o que seriam esses dados flexíveis? Na primeira fase, que basicamente é a arbitração, identificação do protocolo e identificação da fonte transmissora e da fonte de destino, a taxa de transmissão é a mesma. Então, quando a gente compara o início do sinal, tem a mesma velocidade. Só que quando chega na fase de transmissão de dados, que é os dados realmente, por exemplo, vou transmitir velocidade do motor, velocidade do veículo, sinal de temperatura, todos esses dados eles são transmitidos na fase de dados. E essa fase de dados ela é acelerada, ela é mais rápida. Exatamente, ela é bem mais rápida. Enquanto na CAN convencional, então a central poderia ter que empacotar em 2 ou 3 frames, ou seja, mensagens, esses sinais. Aqui na CAN FD ela consegue armazenar muito mais sinais, como o René falou, velocidade da roda, um estado de um sensor ou até mesmo de um atuador, porque ela também permite mais dados nessa mensagem. Isso, na CAN convencional, essa maior quantidade de dados é quebrado em pequenos pacotes, né? Pequenos pacotes de 8 bytes. Exatamente.